Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Basta olharmos os passos incertos da humanidade terrena para vermos que a necessidade maior é de Jesus nas variadas considerações da estrada. Se o mundo está sem norte, Jesus é o caminho. Se o mundo está com fome, Jesus é o pão da vida. Se o mundo sofre sede, Jesus é a fonte de água viva. Se o mundo se acha enfermo, Jesus é o médico das almas. Se o mundo tateia em sombras, Jesus é a luz do mundo. Se o mundo tropeça nos obstáculos promovidos pela ignorância, Jesus é o mestre que orienta. Se o mundo padece sob o império da mentira, Jesus é a verdade procurada. Se o mundo não sabe para onde se dirigir em busca da felicidade, Jesus é o guia seguro. Se o mundo estremece ante o temor da morte moral, Jesus é a vida abundante. Se o mundo segue confuso, sem saber a que voz acatar, Jesus é em realidade o Senhor. Em toda parte, conflitos íntimos e acerbas dores têm macerado a alma em estágios de evolução sobre a terra. Nada obstante, uma pequena pausa reflexiva nos faria encontrar a solução dos incontáveis problemas nas lições irretocáveis que nos legou o homem de Nazaré. É tempo de abrir os olhos e corações, a fim de descompreendê-lo bem mais e dar-lhe ainda mais que seja um reduzido espaço na intimidade da alma, para que possa fixar-se em nós e daí então reger, Rei solar que é, todo o universo da nova existência. Só em Jesus podemos encontrar o de que necessitamos para a superação dos nossos tormentos e para a ampliação dos valores luminosos do ser. Autor desconhecido. Nós vamos falar então um pouquinho a respeito do verdadeiro espírito do Natal. Mas nós queremos trazer um trechinho de uma crônica do irmão X, recebido pelo nosso inesquecível e querido Chico Xavier. Nós devemos, vamos esquecer momentaneamente as trocas de presentes, a beleza, né, das ruas iluminadas, o que comeremos nesse dia, não importando as diferenças sociais, religiosas, culturais. Somos filhos, né, de um mesmo Deus e, por consequência, somos irmãos. Vamos falar um pouco, então, de um irmão muito querido, que é Jesus. Lembrando, né, o seu nascimento, sua vida e seus ensinamentos, aquele que dividiu, né, a história da humanidade antes e depois dele. Uma pequena historinha, então, do irmão X. Desde a ascensão de Herodes, o Grande, que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão no Salvador que viria, enfim. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Por isso, judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia e na Síria, na Etiópia e no Egito. Dos confins do Mar Morto, as terras de Abilena, tumultuavam notícias da suspirada reforma que iria haver. Irmãos hábeis, então, preparavam com devotamento e carinho o advento do Redentor. Tudo era febre e expectação e muita ansiedade. Os palácios eram reconstruídos, pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados, touros e carneiros, cabras e pombos,
eram tratados com esmero para o regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite, das torres e dos montes. Hebreus inteligentes recolhem a grata notícia: uma estrela rutila no firmamento. O enviado, porém, elege pequena manjedoura para o seu berço de luz. E por que as vozes do céu se fazem ouvir cristalinas e jubilosas? Cantam eles também: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali, na estrebaria singela, estão ele e o povo com ele inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa, lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura. Reparte então com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pão e tua veste. Recorda que ele, em sua divina magnificência, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que o mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Nessa época do Natal, o próprio ar parece envolto em suave aroma, torna-se mais leve. Podemos sim sentir na acústica da nossa alma essas baladas melodiosas da paz. É sim o Natal que chega de novo. Será que nós já paramos para pensar por que existe o Natal? Em meio a tantas coisas a providenciar, será que nós se demos conta do que iremos comemorar? Não devemos esquecer que Natal é o aniversário de Jesus. Então vamos abrir a mente e o coração a Jesus, deixando que neste Natal Ele celebre por nosso intermédio essa epopeia festiva da paz, no meio em que nós estamos convidados a servir, colocando desde agora, mas em definitivo, alicerces do amanhã feliz que todos aguardamos como início da era que Ele anunciou e viveu. Pouco a pouco serás então o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz sussurrar-te sutil: Jesus nasceu. E o Mestre do amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Nós pegamos de uma matéria de Chico Xavier que tem uma pergunta com uma interrogação. E onde Jesus nasceu? Aí nós perguntamos a Maria de Magdala
onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele vai nos responder. Ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente Ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio, no palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez. No momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele vai nos responder. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos também à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela vai nos responder. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, posso te dar água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Vamos perguntar ainda a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu no instante que eu, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto, que diz: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi, finalmente, quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação.
compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram foco de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior do amor. Agora, pensemos um pouquinho. E para nós, quando Jesus nasceu? Já pensemos? Vamos pensar mais um pouquinho. E se descobrirmos que Ele não nasceu dentro de nós ainda, então procuremos urgentemente fazer com que Ele nasça um dia destes, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. Vamos lembrar da sua humildade. Nós que estamos vivendo num mundo tão corrupto, tão violento, com tanto desamor, vamos pensar um pouquinho no maior ser que esteve aqui sobre a terra, na sua humildade. Aquele que nunca julgou ninguém, aquele que podia julgar qualquer um de nós, porque Ele não tinha mácula nenhuma. E nós apontamos o dedo diariamente para o nosso próximo. Nós temos a maledicência, temos tantas imperfeições para nos corrigir. Vamos aproveitar esses dias em que a comunicação espiritual se torna um pouco mais fácil, porque de uma forma ou de outra todos lembram de Jesus. Então é uma data que fica mais fácil nós receber o amparo, o auxílio, a ajuda que todos nós necessitamos. Porque todos nós que estamos sobre a terra temos problemas, temos dores, temos aflições, temos provações difíceis. Nós sabia disso quando nós voltaria aqui para a terra. Então é um momento sublime de elevar sim um pensamento a esse mestre bondoso. Buscar nele essa esperança grandiosa para que possamos, no fim da nossa jornada, chegar no outro lado com alguma coisinha em nossas mãos e dizer: menos um pouco eu fiz. Fica essa mensagem para nós
meditar, para a nossa reflexão, porque o tempo urge. O planeta precisa ser regenerado e feliz daquele que perseverar. Feliz daquele que buscar o caminho, a verdade e a vida.